A mediunidade desperta curiosidade, inspira esperança e também levanta muitas dúvidas. Afinal, ela é um dom reservado a poucas pessoas? Uma missão escolhida antes do nascimento? Ou um compromisso espiritual que exige responsabilidade, estudo e equilíbrio? No programa de hoje vamos conversar sobre esse tema, sob a ótica da doutrina espírita, desmistificando conceitos, esclarecendo mitos e mostrando como a mediunidade pode ser compreendida como um instrumento de crescimento moral, caridade e serviço ao próximo. Fique conosco, o programa está apenas começando. Aqui pela TV Meio Norte, mais uma edição do nosso programa com muita informação para você, hoje falando sobre mediunidade, dom, missão ou compromisso espiritual. E o meu convidado, ele é um estudioso do espiritismo, eu vou conversar com Wilson Roberto. Wilson Roberto, primeiro, meu amigo, muito obrigado por você aceitar vir aqui tomar um cafezinho comigo, motivo de alegria recebê-lo para falarmos sobre esse tema, mediunidade no espiritismo, de um modo geral, assim, que eu poderia até dizer que em alguns momentos polêmicos, alguns momentos duvidosos, alguns momentos estranhos, enfim, tantos quantos títulos eu poderia aqui citar, porque de fato é assim que acontece na sociedade de um modo geral, não é? Exatamente isso. É um tema até certo ponto polêmico, às vezes por falta de conhecimento, né? As pessoas preferem às vezes criticar, julgar, do que ler um pouquinho. Só precisa ler um pouquinho. Ler um pouquinho espiritismo, porque a mediunidade não vem do espiritismo, ela vem bem antes. Né? Kardec só codificou. Ele codificou aquilo que estava jogado, e ele chegou e disse, não, vamos fazer por aqui. E lançou o que os próprios, que não são kardecistas, dizem, o maior manual do médium é o Livro dos Médiuns. É o maior manual já escrito, é o Livro dos Médiuns. Então, se ler só um pouquinho, já dá para a gente dizimir muitas dúvidas, mas é muitas dúvidas. Que maravilha, olha só. E falar sobre esse assunto de um modo geral nos meios de comunicação e até mesmo nos meios, nas rodas sociais, é interessante, né? Porque as pessoas, já que não lê, vamos pelo menos discutir, mas de forma construtiva. Ah, sim, porque também as pessoas têm muita curiosidade, né? Mas só que às vezes ela toca em assuntos que não tem nada a ver com espiritismo. Tem a ver com espiritualismo, aí é diferente. É diferente. Bem diferente, mas é muito diferente, tem muita diferença. Quando nós vamos falar de espiritismo, nós estamos falando de espiritismo kardecista. E é o nosso ponto. Tem muitas vertentes. E essas vertentes, quando não é bem explicada, isso aqui não é espírita. Existe? Sim. Em outras vertentes religiosas, no espiritismo não. E quando você começa a ver do que se trata, aí você começa a dizer, estou falando isso de causa própria, tá? Realmente, tem uma certa razão. Eu também pensava assim, porque eu estou falando de mim, eu estou me vendo. Certo. Eu também pensava assim, mas nunca olhei por esse ângulo. Né? Porque Kardec foi bem investigador. Ele foi a fundo, né? Sim. Daí a referência hoje no espiritismo. Né? Com certeza. Principal referência do espiritismo. É o pai do espiritismo. Para quem não conhece muito o espiritismo, olha muito para Chico. Né? Mas quando nós vamos falar... É mais recente, porque Chico né? é brasileiro, é bem recente, né? Até no início desse milênio ele estava vivo, estava conosco. Sim. Mas quando nós vamos falar da codificação em si, nós temos que olhar para Kardec. Inclusive o Chico falava isso. Era seguidor, digamos com assim, certeza. né? Eu vou usar olha, quem não segue Kardec não é kardecista, é espiritualista. Nada contra. Nós temos o maior respeito. Né? Porque o senhor pode ter sua opinião e eu ter a minha. E nós dois convergimos ao mesmo ponto. Sim. Por caminhos diferentes. Por caminhos diferentes. Sim. Mas sempre com o mesmo propósito. Isso, exato. Né? Agora, você falou que mediunidade distante do espiritismo. Tem muito. Por exemplo, no Oriente, e aqui
eu vou deixar logo bem claro que não é espírito. Tem uma parte da reencarnação, é que eu vou só mudar um pouquinho, que fala de pessoas que quando morrem reencarnam em animais, em plantas. Isso não é espírito. Aí você pode perguntar, mas isso existe? Sim. Existe? Na Índia. Aí eu vou perguntar, existe? Existe, mas não é espírita. Para o espiritismo, o espírito não regride. Quando nós estamos em um determinado reino, nós ficamos nele, ponto e ponto. Mas ele reencarna. Sim, com toda certeza. Para o espiritismo, sim. E respeitamos as doutrinas, as religiões que não acreditam. Não tem problema. Nós já tivemos outras vidas, nós dois aqui. Ah, não só... Algumas, né? Agora, assim, definir quantas é complicado. Sim, sim. Mas, com certeza, já tivemos e vamos ter. Se nós estamos aqui hoje, ó, o Espiritismo traz vários mundos. Do mundo primitivo, que é o mais básico, até o mundo celestial, que é o mais evoluído. Diríamos assim, nós estamos passando do mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração. E o que seria isso? A grosso modo, explicando rápido, seria, nós estamos vivendo ainda num mundo em que o mal ainda prevalece. Nós vamos entrar numa segunda opção em que vai começar a se equiparar. Mas o que é o mal? Esse é que é o problema. Que essa foi a pergunta que o Cristo fez. O que será a verdade? O que é a verdade? Né? Porque a verdade para mim pode ser uma. Sim, verdade para mim pode ser o Cristo. Para mim pode ser mentira. Alguém pode dizer, não acredito no Cristo. Quer dizer que ele é mau e eu sou ruim? Não. O que é a verdade? O que acreditamos? Porque são títulos que nós criamos. Exato. Porque assim, eu posso dizer que o bem é quando eu tento me melhorar. Quando eu tento não fazer com o próximo aquilo que eu não quero que faça comigo. Nós intitulamos isso de bem. Eu intitulo de bem. Porque, na verdade, quando nós vamos para Kardec, ele diz, o mal não existe. Mas como assim o mal não existe? Se a gente abre o noticiário, é só ignorância. A mesma coisa de dizer escuridão e luz. A escuridão não existe, porque quando você risca o palito de fósforo, a escuridão não resiste. Quando você se instrui e tem conhecimento, você deixa de ser ignorante em determinado assunto. E determinadas coisas você não passa a não fazer. Rapaz, eu fazia aquilo. Não está tão certo assim, não. Então eu tenho que me modificar. Reforma íntima é um dos principais fatores de você deixar a ignorância aos poucos. Kardec diz que a natureza não dá saltos. E é uma verdade. Nós não vamos sair do zero, porque no Livro dos Espíritos ele diz que o espírito é criado por simples ignorância. E você vai até a perfeição. Perfeição, como diz um amigo nosso, perfeição com P minúsculo. Ou perfeição relativa, como queira, porque perfeição absoluta, só Deus. Né? Que já são os espíritos iluminados. Você não vai sair disso só. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E você vai passar por essas experiências, por essas novas vidas, por essas novas roupagens. Por quê? Geralmente nós dizemos, o Espiritismo diz que nós temos várias vidas. Eu vou modificar um pouco. Nós temos várias existências, a vida é só uma. Porque nós não morremos. Nós deixamos esse corpo e o espírito sobrevive. E ele vem em outra existência, em outro corpo, para uma nova existência, para evoluir, para trilhar novos caminhos. E na qual busca é? Sempre Da perfeição. Da perfeição. Perfeição com P minúsculo. Nós não podemos imaginar a perfeição absoluta, porque aí nós iríamos rivalizar com Deus. Mas se né? atingirmos a perfeição com P minúsculo, seria excelente. Nós não viveríamos o que estamos vivendo hoje. Né? Mas olha,
Aí, indo, olha só o comparativo, mas você me corrige, Que é isso? eu não leio o livro dos Espíritos, apesar de que tenho, viu? Eu tenho o livro dos Espíritos, eu tenho só para enfeitar minha estante, porque na verdade eu leio 2, 3 páginas e não leio mais, então eu tenho o livro dos Espíritos, tenho o livro tenho, como é o nome do outro? O Evangelho segundo o Espiritismo, e tenho... Céu e Inferno? Não, o Livro dos Médios? Não. O Livro dos Médios eu acho que eu tenho também. A Gênese? Mas não... Mas só para enfeitar, né? Eu devia ler, né? Leia uma página por dia que você só vai ver a diferença. Só uma página, né? Só uma página. Não precisa ser tudo, não. Né? Tá certo. Eu preciso ler tudo, eu leio tudo, né? E por que não ler? O apóstolo Paulo já dizia, lê de tudo, retém o que te for útil. Se achar que não é útil, não tem problema. Exclui, né? Exclui. São coisas simples que a gente pode mudar a nossa vida, né? A minha mudou. Você quer ver um ponto em que eu... Acredite, eu me sentia mal. Antes de eu entrar no espiritismo, eu me via morto. Dentro de um caixão, me botando num túmulo. E na minha ignorância ficar, como é que eu vou aguentar esse negócio ali? Calor desse lá dentro. Eu ficava me imaginando. Hoje eu sei, mais ou menos, como a doutrina me traz isso, como me comportar, como vai acontecer. Então isso me aliviou. Nem penso mais. Porque estava virando um trauma. Acredite, estava virando um trauma. Né? Imagino. Né? Mas hoje não, hoje me dou com isso super bem. É por isso que em alguns momentos da minha vida, eu sempre conversando com as pessoas, eu digo, olha, eu acho que a doença entra pela minha boca. Os males entram pela minha... E os bens também. Com toda certeza. Então, se eu estou diante de Wilson, que é uma pessoa, ao meu ponto de vista, ruim, má, e só conversa sobre túmulo e pessoas mortas, ou como é que chama quando você desencarna? Morre? Quando desencarnados, né? Então, eu vou passar a só falar nesse assunto, só pensar nisso, porque eu só ouvia isso. E nós atraímos muito o que pensamos. Sim, sem dúvida, eu creio demais nisso. Por isso que, às vezes, as pessoas, algumas pessoas já me visitaram para conversar comigo e dizem assim, Leite, eu gosto de vir aqui porque parece que eu resolvi todos os meus problemas só conversando contigo. Eu disse, mas na verdade é porque o que você está precisando é disso, disso, disso e disso. E de uma pessoa para lhe ouvir. E o que eu fiz aqui foi só te ouvir, cara. Eu não fiz nada para ti. Olha, o problema é teu. Matéria já dizia uma coisa que me tocou muito. Elas não devemos nunca deixar alguém com mágoa, com ressentimento. Nós temos o dever de deixar, e ao sair, deixarmos aquela pessoa de bem com a vida. O que é que ela quis dizer com isso? Uma palavra grosseira, um gesto agressivo. Isso não é da gente. Jesus não veio aqui fazer isso. Não compete a mim agredir o Senhor, verbalmente, de qualquer forma. Mas considerando que somos seres humanos capazes, né? Temos que aceitar mais. Quando nós entendemos que fizemos errado e eu chego aqui, me desculpe, me perdoe. Já é um procedimento, nós não somos perfeitos. Sim, nós estamos caminhando. Vai acontecer? Mas com certeza vai. Porque se eu for exigir a perfeição de mim, isso é orgulho. Sim. Isso é orgulho. É porque dar outra face é muito difícil. Ah, sim. E temos que saber também o que é a outra face. Porque, sabe, eu entendi a outra face, um exemplo bem grosseiro, era receber um tapa e eu virar para receber do outro. Não é bem isso. É mais ou menos isso. Técnica é assim. Porque você já imaginou um lutador de boxe fazendo isso? Não dá certo. Vai ser nocaute. Né? Vai ser nocaute. Não dá tempo nem oferecer o outro lá, já está nocauteado. Mas ó, Isaac, que está aqui, ele sabe desse exemplo. Eu já contei várias vezes e eu levo ele como lição de vida. Tinha um conhecido que trabalhava com vendas. Você sabe que aqui na nossa região tem muita venda. Sim. E ele foi fazer uma cobrança. Fez uma certa cobrança, o valor certo, até certo ponto alto,
para nós vermos o que é outra face. Saiu. Ele não tinha como fazer depósito naquela cidade, que era uma cidade relativamente pequena, e já era um final de semana, e ele saiu com essa quantia. Chegou no caminho, ele foi cercado por vários motoqueiros, atiraram nele, e levaram o dinheiro e antes de sair ainda atiraram na cabeça dele. Só que não olhar direito, ele sobreviveu. E ele reconheceu uma das pessoas. Era um cliente dele. Foi exatamente a pessoa que ele foi cobrar. Passou quase 6 meses na UTI. Se recuperou. Voltou a trabalhar, mas aquela ele deixou. Passado alguns anos, ele disse, mas aquela região era tão boa para mim. Eu acho que aquela figura já fez foi desencarnar. Eu vou para lá. Aí abriu a rota, fez. E ele já estava fazendo a segunda cobrança nessa nova rota. E um final de semana, ele parado, jogando dominó na calçada do hotel que ele estava. E de repente ele viu aquela pancada. Um acidente de moto, a criatura caiu quase nos pés dele. E ainda ficou ele. Quando ele tirou o capacete, adivinha quem era? Era o indivíduo. Ele disse que o cara quase se levanta e sai correndo, mas ele estava todo quebrado. Aí ele só disse, pelo amor de Deus, não me mate, não. Só já imaginou aí a situação? Ele disse, não, meu filho, não se preocupe não, que se depender de mim, você vive. Bota no carro, leva para o hospital. Deu a outra face. Essa é a outra face. Certo. E esse é o recado. Estou conversando aqui com o estudioso do Espiritismo, eu diria assim, com o nosso querido Wilson Roberto, aqui no programa Café com Leite, falando sobre mediunidade, dom, missão ou compromisso espiritual. Produção, vamos preparar um cafezinho aqui para o meu convidado? Wilson, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Por favor. E a você que nos acompanha em todo o Brasil, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Continue ligado, o professor Wilson vai continuar com a gente falando sobre este tema de tamanha relevância. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta aqui pela TV Meio Norte, mais uma edição do nosso programa, com muito orgulho, com muito carinho, apresentando a você, querido telespectador, Wilson Roberto, ele que fala sobre mediunidade, dom, missão ou compromisso espiritual. Ele que é um profundo estudioso do espiritismo e abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência. Professor Wilson, olha, eu acho que falarmos sobre qualquer tema, mas no nosso caso aqui, que voltado para a linha do espiritismo, agora eu já fiz a observação na linha do espiritismo, que o nosso tema é mediunidade. Isso, né? exato. Na linha do espiritismo, olha só, já daria 2 programas distintos aí, né? Com toda certeza. Quando nós... É comum as pessoas, por desconhecerem muitas vezes, opinarem se acharem, digamos, médium. Como é que eu posso entender a linha espírita e a mediunidade? Tem uma conexão, mas não é a mesma coisa, como você disse, né? Kardec definiu a mediunidade de 2 formas, né? Ele fala que todos nós somos médiums, porque nós somos influenciados, de certa forma. Todos, sem exceção. Mas ele também restringiu a mediunidade ostensiva. E o que é a mediunidade ostensiva? É uma intermediação, digamos assim, mais aprofundada com os espíritos. Você consegue se conectar de melhor forma, consegue produzir efeitos, como o Chico escreveu 400 e tantos livros, né? Como Divaldo também escreveu muitos livros.
E por aí vai, porque a mediunidade são de várias formas. Tem a psicografia, a psicofonia, tem médios de efeitos físicos, enfim, há uma ampla variedade. Mas de influenciação, todos nós somos médios. É? Não, mas eu não sou médium. Você é influenciado. Nós somos Deixa eu te influenciados. perguntar. Aí eu vou para o nosso título aqui. Isso é um dom, é uma missão ou é um compromisso? Pois é. Das pessoas. Porque você está dizendo que todos nós somos, de certa forma, somos médios. Mas olha só, a mediunidade é orgânica. Né? Porque quando nós falamos de dom, nós vamos falar, não, tem uma inclinação musical, é um dom. Então, assim, se é orgânica, vai depender do organismo. Como se dá isso? Veja bem. Vamos olhar aqui, eu falei de música, vamos olhar o instrumento musical. Vamos pegar dois grandes violinistas. Você pega um violino top de linha e dá para um. São dois violinistas muito bons. E pega um violino quebrado e dá para o outro. Quem vai produzir o melhor som? O melhor violino. Sim. O erro está no violinista? Não, porque os dois são bons, mas do equipamento. Então, o seu aparelho orgânico vai dar o nível da sua mediunidade. É por isso que dois espíritos podem dar comunicações diferentes em médios diferentes. Ou o mesmo espírito. Por quê? Porque o aparelho é diferente. Os órgãos físicos são diferentes. Então, antes de ser dom, ela é orgânica. Então, deixaria no caso de ser dom. Porque, assim como Kardec era influenciado, mas não tinha mediunidade ostensiva. Por que eu digo que ele era influenciado? Porque ele mesmo disse que todos são, de certa forma, médios. Então ele se incluiu também. Sim. Mas médio ostensivo, não, ele não era. Né? Eu posso, por exemplo, quando eu me reporto a qualquer cidadão, já que somos médiuns, como eu faço para eu me desenvolver, por exemplo? Eu estudaria, eu ingressaria, como é que isso acontece? Porque tem alguém nos assistindo nesse momento? Bom, se eu sou espírita, eu posso fazer algo de bom através do espiritismo. Com toda certeza. Vai me corrigindo, viu? Não, com toda certeza. Mas é mais ou menos isso. Se eu posso ajudar alguém através do espiritismo, então eu vou. E eu sou médium, em termos, como você falou, então eu posso ajudar como? Estudando. Melhor caminho. E eu diria único. Único, né? É logicamente que tem médium que são diferenciados. Chico Xavier. Ele já veio com a mediunidade já. Alguns médios já são, mas outros conseguem desenvolver ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, com estudo, é que ele faz o desenvolvimento mediúnico e passa a ser, de fato, uma mediunidade ostensiva. Existem exceções? Claro, existem exceções. Divaldo, nós podemos falar de Chico e de mais alguns outros médiuns que já vêm, digamos assim, de berço, com a mediunidade já bastante desenvolvida. Mas, regra, estudo. E olha só, você não precisa acreditar que é médium. Você não precisa acreditar que a mediunidade existe. Mas ela pode agir em você de forma a lhe prejudicar. Porque organicamente você começa a ter determinadas situações que vai lhe deixar em situações perturbadoras. E sabe como é que você controla isso? Não precisa sentar na mesa mediúnica, mas precisa ser uma boa pessoa. No Evangelho tem um homem de bem. Quando você, de fato, na sua vida profissional, independentemente, eu falei profissional, mas na sua vida como um todo, independentemente da sua religião, ou você pode até não ter religião, mas você quer ser um homem de bem, show. Porque você começa a controlar essa mediunidade, quer você ser espírita, quer seja um bandista, seja ou não. Então,
qual o principal propósito para nós controlarmos a mediunidade, independentemente da religião que eu professo? Evangelho, para quem acredita. Tratar o outro melhor, ou seja, se melhorar internamente. E diga-se de passagem, esses atos são orientados em todas as religiões, né? Teve um grande guru religioso, me permita falar assim, que foram perguntados a ele qual a religião, a maior religião, a religião mais certa do mundo. Ele baixou a cabeça e ele deu uma resposta simplesmente fantástica. A que lhe transforma num homem melhor. Então, qual a religião melhor para você? A que você está transformando numa pessoa melhor? Show. Continua. Continua. O caminho é esse aí. Continua. O Espiritismo não veio fazer proselitismo. Ele veio simplesmente pregar o amor. Fazer algumas transformações do Evangelho de forma que ele foi manipulado por algumas pessoas. É porque quando a gente fala determinadas palavras fica pesada, né? Mas que não tinha boas intenções. Eu queria usar maliciosa, mas vamos deixar isso para lá, tá bom? Que não tinha boas intenções. Que delegava em causa própria, para não perder determinadas regalias, aí manipularam o Evangelho. E aqui, cada um vai responder por si. Sim. Mas eu tenho que responder por mim. Quando eu digo estudar, é estudar de verdade. É se transformar numa pessoa melhor. É não fazer com os outros, como dizia Santo Agostinho, o que eu não quero que façam comigo. Por que é que eu não quero ser agredido, mas eu ando agredindo? É um ponto. E isso ajuda muito no controle da mediunidade. Aí, às vezes, você vê gente correndo em cima da casa nu, não, é um espírito. E como é? Aí leva lá no centro espírito ou em qualquer... Passa 10 reuniões, a pessoa melhora. Lava as mãos, não vai mais e volta de novo. Porque, ó, nós atraímos muito o que pensamos. Eu acredito. Nós atraímos... O que é que você anda pensando? Tem um caso... Casal Eu acredito. Tem um caso, casal espírita, que espírita, praticante, trabalhadores, assíduos da casa. A esposa começou a ler um livro mais picante, digamos assim. E ela começou a ter pesadelos. Ela acordava de noite e o marido começou a achar aquele estranho porque ela nunca tinha. E eles conversando no café da manhã, você está lendo algo diferente? Ele não viu o que ela estava lendo. Aí ela deu aquele estalo. Eita, eu estou lendo um livro. Olha só. Ela parou. Menos de uma semana estava normal. Por quê? Ela cristalizava aquelas leituras mais picantes. E em vez de fazer uma oração para ir dormir, ia dormir com aquilo. E quem era que ela atraía? Aquilo que ela estava lendo. Deixa eu te perguntar, dentro dessa linha, eu não sei se espírita, mas aí opinião, eu sou dessa linha de que eu atraio aquilo que eu quero, e que eu absorvo, que eu me invisto. Eu sempre fui por esse caminho e eu acho que isso me eleva ou me derruba, eu que escolho. Depende do pensamento, né? Depende do pensamento para que você possa atraí-lo. Mas a questão, existe um outro lado do eu, que é, eu não quero pensar nisso, mas isso não sai da minha cabeça. Eu acho que você já ouviu falar isso, né? Com certeza. Eu não quero imaginar coisas ruins ou más, ou coisas que eu não pactuo, porque o que é ruim ou é má, aquilo que eu não pactuo é ruim. É natural. Se eu não gosto de café, me faz mal. Bom, mas para alguém faz bem, né? Então, mas acontece que apesar de eu ser uma pessoa que eu quero, eu converso coisas boas, eu só quero coisas boas, que é bom para mim, talvez não seja para você, mas para mim eu só quero coisas boas, eu acho, e eu quero para mim e quero para você que está perto de mim. Se
você não atingiu, o mérito é seu, positivo ou negativo. Mas acontece que no meu organismo tem algo atrativo de coisas ruins. Por quê? Que nós conversamos aqui, vidas passadas. Vidas passadas. Pode ser um dos casos. O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou vivenciando a cada dia? Porque dentro de nós tem o nosso ser. O nosso ser é aquele íntimo, só nosso. Que nós sabemos de fato o que é que queremos. Eu quero realmente... E tem, não adianta fugir. Não tem. adianta. É. Você pode fazer, guardar segredo para mim, mas você não vai guardar para você mesmo. É impossível. Você está lendo aqui, Leite, o Evangelho. Você, de fato, quer estar lendo o Evangelho? Ou quer estar fazendo determinadas coisas? Agora, você nunca vai querer estar lendo o Evangelho se não começar. Eu vou começar, Wilson, eu vou começar a ler uma página por dia. Faça isso. Mesmo que eu não absorva, mas eu vou ler uma página por dia. Depois você está em 2. Pronto. Está em 3. Eu comecei a ler Saulo, né? Que se transforma em Paulo. É um livro demasiadamente grande, para quem não gosta de ler. Mas acredite, eu comecei numa preguiça tão grande. A força. Eu lia 2 páginas e dava aquele bocejo, eu dormia. Quando eu comecei a entrar na história, comecei a compreender o que ele e a transformação que aconteceu, quando eu olhei que estava no final do livro, eu quase choro. Porque você se envolve. O espiritismo não te proíbe de nada. E isso tem a ver com a mediunidade. Se você é um médium ostensivo, o que você faz vai perturbar sua mediunidade de certa forma sim, porque você vai atrair espíritos sem ter a proteção certa. Tudo depende de você. Tudo depende de você. O espiritismo não te proíbe de nada, mas ele te coloca uma responsabilidade. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você pode fazer isso? Pode. Mas você vai responder por isso. Você é advogado, você sabe disso. E dentro do contexto do ser humano, de um modo geral, assuma seus riscos. Com faça. certeza. Eu sempre digo, eu posso fazer? Pode, você pode fazer tudo. Assuma os riscos. Então, aí eu sou contador e quando alguém vem abrir uma empresa, você está abrindo a empresa, você vai assumir todos os riscos. Todos os riscos são seus. O governo não quer saber. Então, mas eu queria continuar a nossa conversa. Eu preciso te interromper para oferecer um café. Mas a gente continua. Não perca o raciocínio, tá bom? Porque a conversa está maravilhosa. Estou conversando aqui com o professor Wilson Roberto, ele que é um estudioso do espiritismo, falando sobre mediunidade, dom, missão ou compromisso espiritual. Vou preparar aquele cafezinho aqui para o meu convidado, não é, produção? Obrigado, produção, por mais um cafezinho aqui. Wilson, um cafezinho? Com todo prazer. O professor Wilson vai continuar com a gente. Quer saber mais? Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Você que nos acompanha em todo o Brasil, nós estamos conversando aqui com o estudioso do espiritismo, Wilson Roberto, ele que fala sobre mediunidade. Tema, diga-se de passagem, já disse, vou repetir várias e várias vezes, extremamente relevante, para que nós possamos refletir um pouco sobre nossas vidas e sobre o espiritismo de um modo geral, que está intrinsecamente ligado, né, à mediunidade, eu diria assim, e serei possivelmente corrigido, se for necessário, pelo nosso convidado. Então, você que nos acompanha de norte a sul
aqui do nosso querido país. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É o programa Café com Leite, é a TV Meu Norte e muitas informações para você. Ô Wilson, você falava sobre a questão do dom, né? E eu te cortei porque eu precisava fazer o intervalo para um cafezinho, né? Isso. Só, antes de eu só terminar, deixa eu só dar uma... Porque no início eu falei de encarnação em animais. Lá no primeiro bloco, Isso, foi. no primeiro bloco. Existe na visão deles. Para o espiritismo não existe, tá bom? Porque depois vai dizer, não, eu estou dizendo que o espiritismo disse, não existe. Na visão deles tem, mas não tem nada a ver com o espiritismo, tá bom? Tá certo, olha aí, eu captei a mensagem que sim, ó, no espiritismo, pois é. Mas não. Não, no espiritismo não. Tá certo. Tá bom? Então fica corrigido. Fica corrigido? Fica. Porque assim, ficou mal entendido aí, pode ser que alguém... É para evitar, tá bom? né? Pronto. Veja bem, o senhor perguntou se a mediunidade era dom. E a gente começa a conversar aí. Mas olha só, Deus não tem privilegiados. É uma família universal. Se mediunidade fosse dom, nós poderíamos dizer que tem alguns privilegiados, em detrimento de outros. Sim. Então, nós não podemos chamar bem de dom, mas uma faculdade orgânica, como nós já explicamos. Tá bom? Certo. Sendo bem incisivo na pergunta. Entendi. Né? Tá certo, ficou bem claro. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, já que você falou, não necessariamente dom, mas algo que me chama a atenção é que quando você falou que Deus olha todos com o mesmo olhar. Isso. E eu, nas minhas orações, sou católico, sou admirador do espiritismo, né? E sou fã, de certa forma, porque, inclusive, fiz uma cirurgia espírita e fui bem sucedido. Enfim, sou um adepto, entre aspas, do espiritismo com os meus defeitos. Mas você disse algo que me chamou a atenção, que eu já refleti muito sobre isso. É o quesito. Deus é o Pai de todos e Ele não faz distinção. Quando eu peço algo a Deus, para mim, eu vou fazer menção a nós dois para exemplificar. Eu quero fazer um negócio com o Wilson e Deus me ajude, eu preciso me dar bem nesse negócio. E esse negócio, para eu me dar bem, ele vai se dar mal. É natural, né? Se eu vou ganhar sobre ele, eu vou tirar vantagem sobre ele, ele vai se dar mal. Pois é. E Deus está supremo, superior, para atender os dois. Porque o Wilson está do outro lado, não me deixa cair nessa, sabe? Então, é uma missão arbitral, uma missão de juiz muito delicada para o nosso pai, né? Delicadíssimo. O senhor quer ver uma situação em que eu vejo bem essa pergunta? Vestibular. Quantas promessas não são feitas? Se eu passar... Aí o senhor já imaginou? Se todos passassem. O aluno A estuda. O aluno B não estuda tanto, mas fez uma promessa e é beneficiado. Estou falando aqui, hipoteticamente, de Deus beneficiar. Qual a justiça que teria nisso? Tem sentido, né? Não tem sentido. Inclusive, o Cristo vai e diz, faz que eu te ajudarei. Nós temos que dar a contrapartida. Em relação ao que o senhor perguntou, vamos ver o seguinte. Eu gosto muito de citar música. Eu sou músico, hipoteticamente falando, que eu não toco nem campainha. Quando eu toco campainha, ela desafina. Eu toco violão. Mas eu não queria tocar violão, queria tocar flauta. Aí eu vou e peço, Deus, me dê uma flauta. E aqui nós estamos fazendo Deus uma figura humana. Vamos trazer para didaticamente ficar melhor. Você já imaginou Deus chegar, olhar assim para mim e dizer, meu irmão, o que é que tu vai fazer com a flauta se tu não sabe tocar flauta? Toma o violão e tu vai fazer mais progresso com ele. Então, muitas das vezes, o que eu peço não sou atendido, para mim não me prejudicar. Porque o que é que eu vou fazer com aquilo? Quando nós olhamos, como o senhor fez aí,
de um tirar vantagem do outro é egoísmo. Eu vou lucrar materialmente, mas espiritualmente é vantajoso? Nós temos que ter na mente a seguinte questão: Deus é infinitamente todas as virtudes, todas. Porque a partir do momento em que uma virtude ele não for infinito, ele deixa de ser Deus. Por quê? Alguma entidade pode ser mais do que ele. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter sabedoria em pedir e aceitar quando não recebemos. Porque E quando receber, agradecer. Agradecer e fazer bom uso. Olha o violão. Recebi o violão quebrado, até sem cordas. Pois é, coloca as cordas em corda. Aí, o que é que eu vou fazer com o violão? Aí, sou eu. Que vai fazer a sua parte. Faço a minha parte. Né? E assim, e sermos coerentes. Agradecer com aquilo que nós recebemos. E se não recebermos, me fortaleça, meu Pai, para que eu possa ser agraciado com aquilo que eu quero. Por quê? Nada contra nós termos qualquer sonho. Qual o problema? Natural, O né? problema está como eu vou realizar esse sonho. Eu vou puxar o tapete de alguém? Eu vou pisar em alguém? Eu estou batalhando para, de fato, passar no vestibular? Ou eu quero ir para Expocrato, vai começar agora? E não estudar, e no final do ano eu passar no vestibular. Porque, teoricamente, fui ajudado pelo ser celestial, ele não vai fazer isso. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que trazer a contrapartida. Pois é isso que eu sempre me reporto às pessoas para saber o que você fez para você ser merecedor disso. Isso. Eu me reporto até a mim mesmo. Porque o que foi que eu fiz para eu ser merecedor disso aqui? Né? Porque como eu vou conseguir atingir o objetivo de passar num concurso ou num vestibular se eu não renunciei o conforto da festa, do videogame, de da dormir televisão, mais cedo, e dormir da mais... televisão. Isso. Da televisão você renuncia depois do café com leite. Depois do café com leite, claro. Só depois. Depois. Aí renuncia. Até porque é um programa instrutivo. Pronto, exato. É um programa instrutivo. É uma aula. Com toda certeza. Uma aula, né? Com toda certeza. Pelo nível que eu estou vendo o programa, é um programa muito instrutivo. Isso, nos vestibulares atuais, leva muito essa questão. Sim. Né? E agrega valor. Com certeza. Né? Porque... Esse é que é o grande problema. Porque nós estamos falando de mediunidade, e quando você agrega valor ao seu espírito, ajuda na mediunidade. Porque nós falamos aqui também de eu atraio o que penso. Eu estou agregando bom valor. Quem é que vai me acompanhar? Os bons espíritos. Aí você vai para a mesa mediúnica. Mas você só dá a comunicação dos bons espíritos? Não. A mediunidade veio para ajudar, primeiramente, a minha pessoa. Olha só, eu queria que ficasse bem claro. Não é mérito a pessoa ser médium. Kardec diz que geralmente, com exceção, porque pode ser missão, mas aí são espíritos missionários. Não é qualquer um que vai chegar aqui e fazer uma missão, como Kardec fez. Né? Kardec escreveu 400 e tantos livros. Kardec era francês. Kardec, perdão. Eu quero falar de Chico, perdão. De Chico Xavier. Chico. Kardec também tem seus livros. Mas eu estou falando da escrita mediúnica. Sim. Tá? Da escrita mediúnica. Chico Xavier, me perdoe. Chico Xavier escreveu 400 e tantos livros. Quem de fato e de direito ia trabalhar no centro espírita até 11, meia-noite e depois psicografar até 3 horas da manhã? Isso todos os dias. E ele trabalhava, viu? Ele era funcionário público. Era? Era. Ele era funcionário público. Aí quando era 6h30 se levantava e ia para a labuta. Então, eu quero os louros. Eu quero escrever os 400 livros. Mas eu estou disposto a fazer o que ele fazia. Sim. Eu quero mérito, mas eu fiz alguma coisa. Exato. Eu quero a mídia.
Eu quero estar glamour. no Eu glamour. quero estar no patamar. Eu quero estar... E vamos baixar de nível um pouquinho? Vamos trazer aqui para... Eu vi uma entrevista daquele cantor Leonardo, e ele foi fazer um CD, inclusive ele já gravou, de músicas antigas. Aí ele disse, garapa, essas músicas aí eu canto desde criança. Aí ele mesmo disse, quando eu comecei a cantar, saiu nada. Aí eu olhei assim, não dá certo não. Eu tive que ensaiar mais do que como se fosse uma música nova, porque eu não queria um projeto errado, um projeto feio para o meu público. Ele está certo? Mas está certíssimo, o senhor tem seu programa. O senhor quer um programa de qualquer jeito? Com certeza não vai querer. Ou então o senhor não ama o que faz. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? E então, aperfeiçoando a cada dia. Com toda certeza. Como é que eu posso acertar aqui? Como é que eu posso acertar ali? E isso tem a ver com a mediunidade. O progresso de evolução de cada um. Como é que eu estou me melhorando? E isso eu tenho que fazer uma crítica a mim mesmo. Autocrítica. Conhece-te a ti mesmo. Dos filósofos da antiguidade. Sim, conhece-te a ti mesmo. Que é muito pouco usado até hoje. Eu prefiro conhecer o Senhor. Mas a mim mesmo, principalmente as falhas, fica complicado. Né? Só um parêntese aqui rapidinho, eu estou chegando no final do programa. Kardec era francês. Francês e muito repudiado à época, quando começou até ele mesmo nem aceitava, né? Logo no início e depois... Ele era muito pragmático. E ele foi convidado às reuniões de forma rápida. E quando ele começou a ver, porque ele foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi é um dos maiores educadores da nossa época. Né? Tudo bem que é lá do passado, mas até hoje ele é estudado. Quem faz pedagogia tem que estudar Pestalozzi. Ele era o braço direito de Pestalozzi. Ele não foi escolhido à toa. Ele tinha todo o know-how. Além disso, ele era escritor. Antes de ser espírita, ele era escritor. Mas foi ele quem alavancou, né? Sim. Ele codificou tudo. E ele começou... Não, eu não acredito nisso. Ele também tinha a linha de magnetismo, que pode ser até outro programa. Magnetismo é outra coisa. Mas ele foi, por curiosidade. E quando ele começou a ver, ele começou a fazer investigações. Ele, espera aí, aqui não é só pancada de mesa. Porque ele fazia pergunta e a mesa dava as pancadas, a mesa assim, sim ou não. Ele, não, a mesa não tem cérebro, ela não pode responder isso. E começou a fazer a sua investigação e a partir daí começou a fazer a codificação que hoje nós conhecemos como o Espiritismo. Olha, mediunidade, um programa maravilhoso. Dom, outro tema para outro programa maravilhoso. Missão, outro programa. Compromisso espiritual, outro programa. Magnetismo, que você citou aí, outro programa. Kardec, outro programa. Chico, outro programa. E enfim, não teríamos... iríamos aí eternamente a linha do espiritismo aqui no programa Café com Leite. Mas a produção fica dizendo que eu tenho que fazer uma pausazinha. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta logo, sim. É rapidinho, tá bom? Sim. Show. E você, fique ligado, você já sabe, no programa Café com Leite, só informação rica para você. Daqui a pouquinho a gente volta, só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Eu falei que era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, e agora estou de volta, agora para agradecer, Wilson. Muito obrigado aí, rapaz. Como disse, poderíamos aqui estender esse programa aí por longas horas, falando sobre esse assunto, que, como disse, temas instigantes, né, e provocativos, e assim, sabe, que geram insights assim, interessantíssimos para a gente conversar. Mas eu preciso te agradecer por esse momento e dizer que oportunidades não hão de existir daqui para frente para a gente voltar aqui. Com toda certeza, isso será um prazer. É porque o espiritismo é assim, nós começamos por um assunto, mas ele é tão rico que você vai para vários assuntos. Né? Isso será um prazer. A divulgação do espiritismo é muito interessante. Para tirar aquele pragmatismo, aquele mistério de, sabe... E eu digo isso por causa própria, porque eu adentrei ao espiritismo, mas bem antes eu já tinha sido convidado e eu reneguei. Foi, né? Foi. Aí, tudo no momento depois, oportuno. Em outra oportunidade, eu digo como foi que eu entrei, né? Pronto, porque tá não dá certo. mais tempo. Aos ouvintes, um abraço, muito obrigado. E
o mais importante, a mensagem mais importante do programa, reforma íntima. Se transforme numa pessoa melhor. Isso é para qualquer religião. Qualquer um. E o tá benefício será sempre para você mesmo? mesmo. Com toda certeza. E para a sua família. Para a sua família, né? Obrigado mais uma vez ao nosso convidado, o professor Wilson Roberto, ele que é um estudioso da mediunidade, do espiritismo de um modo geral, e abrilhantou o nosso programa de hoje. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanharam em todo o Brasil através da TV Meio Norte. Você agora sim, depois de um domingo bem informado, você vai descansar, vai relaxar, vai dormir, vai passar uma semana muito bem informado, porque aqui no programa Café com Leite você só aprende. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, uma boa semana, paz e luz para você e toda a sua família. Domingo eu vou estar de volta com mais uma edição do Café com Leite para você em todo o Brasil. Tchau, um beijo, até lá!